I'm not Snow White, but I'm lost inside this forest. I'm not Red Riding Hood, but I think the wolves have got me. Don't want just stilettos, I'm not Cinderella. I don't need a night show. Baby, take off all your armor. You be the beast and I'll be the beauty who needs true love. As long as you love me truly, I want it all, but I want you more. Will you wake me up? If I bite your poison apple. I don't believe in fairy tales. I don't believe in fairy tales. I don't believe in fairy tales, but I believe in you and me. Take me to Wonderland. Take me to Wonderland. Take me to Wonderland. Take me to Wonderland. Wonderland. Take me to Wonderland. Vamos nos encontrar mais tarde no jardim? Eu não sei se é uma boa ideia. Sebastian, você sabe que eu te amo, mas nós somos de classes diferentes. Não podemos ficar juntos. Isabela, não precisa ser assim. Vamos para outro lugar. Podemos começar uma vida nova em outro vilarejo distante daqui. Sebastian, eu não posso deixar o castelo. Querendo ou não, eu ainda sou uma princesa. Tenho que cumprir com minhas obrigações. Por mais que eu queira, eu não posso jogar tudo para o alto e fugir. E se falarmos com o Eric sobre nós? Talvez ele mude de ideia. Você sabe das leis. Nenhum membro da realeza pode se casar com um plebeu. Se o Eric descobrir sobre nós, na melhor das hipóteses, ele te mandaria para bem longe daqui. Não se preocupe. Vamos continuar nos vendo, mas precisamos tomar mais cuidado. Temos que encontrar outra pessoa para assumir o posto dele. Eric, eu entendo a gravidade da situação, mas no momento temos outros assuntos de urgência para resolver. O que pode ser mais importante do que punir um guarda que abusa do poder e maltrata mulheres indefesas? O inverno, por exemplo. O nosso estoque de grãos está escasso. O solo da área que usamos para a plantação está cansado e eu não sei se teremos comida o suficiente para alimentar o povo durante a estação. Você não pode conseguir mais grãos com algum reino vizinho? Todos os reinos já estão estocando comida para o inverno. Acho difícil conseguirmos alguma coisa sem uma aliança. Então tente fechar acordo com algum reino o mais rápido possível. Claro. Mandarei um mensageiro até eles. Obrigado, Nicolau. Majestade, a senhorita Mai está solicitando sua presença no quarto da ala oeste. Já estou indo. Conversamos mais tarde, Nicolau. Eu vou buscar mais água. Tudo bem se eu te deixar aqui? Sim, eu já me sinto melhor. Não tem problema. Está bem, eu já volto. Bom, pelo menos a Maia parece ser uma pessoa legal. Mas e os outros? Será que eu posso dizer a mesma coisa sobre eles? É ele de novo. Olá, como você está? Bem melhor do que eu estava algumas horas atrás. Que bom, eu fico feliz em saber que você está se recuperando. A propósito, obrigada por ter me tirado do calabouço. Não precisa me agradecer, senhorita.
Eu só fiz o que era certo. Até porque você foi presa sem motivo algum, não foi? O quê? Mas é claro que foi. Por acaso eu tenho cara de ladro ou algo do tipo? Se quer saber, o Braddock a acusou de ser uma prostituta. O quê? Mas que filho da puta! Nossa, para uma moça bonita, até que a senhorita tem a boca bem suja. Não se preocupe. Posso ver que a senhorita não cometeu nenhuma atrocidade para ficar presa aqui. Quando já estiver se sentindo melhor, você poderá voltar para sua casa. Ai, como eu queria que fosse simples assim. E por falar nisso, de onde você é? Sua aldeia fica muito distante daqui? Ah, você nem faz ideia. Onde fica a sua casa? Ah, é a minha casa? Isso, você tem uma, não tem? Acho que não seria muito prudente contar a verdade pra ele. Mas para o meu azar, ele não parece nem um pouco disposto a desistir desse assunto. Talvez se eu apenas omitir uma parte da história, ele acredite e esqueça esse interrogatório. Bom, para falar a verdade, acho que eu não tenho mais uma casa. Eu vim de muito longe e as minhas chances de conseguir voltar pra lá são mínimas. O que houve? Olha, pra ser sincera, eu não sei se você entenderia. A história é muito grande e vai poupar tempo se eu parar por aqui. Seja o que for, saiba que está tudo bem. Você pode confiar em mim. E agora? Como eu vou sair dessa? Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa nele que realmente me inspira confiança. Mas, por outro lado, eu acho que seria burrice contar pra alguém do século XVII que eu vim do futuro através de uma máquina do tempo. Não daria certo. Qual é o seu nome? Victoria. É um nome tão belo quanto a senhorita. O quê? O meu nome é Eric. Prazer em conhecê-lo, Eric. O prazer é todo meu. Bom, você ainda não me respondeu sobre a sua casa. Merda, por que ele tá insistindo tanto nesse assunto? Eu não quero te assustar, mas eu encontrei isso na cela que a senhorita estava. Ai, não, só pode ter brincadeira. Eu cheguei a pensar que fosse algum tipo de bruxaria, talvez um espelho mágico, mas acho que estou errado. Victoria, isso aqui é seu, não é? Ah, sim, isso é meu. Mais uma pergunta. De onde você veio? Eu vim de longe. Muito, muito longe. Defina muito longe. Bom, eu sou de uma aldeia que fica muito longe daqui. E nessa aldeia, praticamente todas as pessoas têm esse... espelho mágico. Victoria, presta atenção. Eu quero confiar em você. Mas para isso, você também precisa confiar em mim. Essa coisa que estava na sua cela não é daqui. Eu quero respostas, de preferência, que sejam verdadeiras e mais objetivas dessa vez. Ai, quer saber? Eu vou contar. Já vi que ele não vai desistir enquanto não ouvir a verdade. Além do mais, acho que pior do que tá não fica. Muito bem. Você quer a verdade, Eric? Tá bom, eu vou contar. Mas, por favor, prometa que não vai tirar conclusões precipitadas até que eu termine de falar. Está certo, eu prometo. Bom, quando eu disse que venho de muito longe, eu quis dizer de longe mesmo. Eric, eu nasci em 27 de setembro de 2008. Você não deve estar entendendo nada do que eu tô falando, mas... Eu trabalhava como cientista em um centro de pesquisa e nós desenvolvemos uma máquina que pode transportar moléculas através do tempo. Em outras palavras, eu vim do futuro. De 2032, para ser mais exata. E eu não faço ideia de como eu vim parar aqui. Eu só sei que aquela máquina tem alguma coisa a ver com isso. E pra ser sincera, eu não sei se eu vou conseguir voltar pra minha época. Bom, essa é a versão resumida da história. Eu não culpo você se estiver pensando que eu sou maluca. Não, Victoria, eu não acho que você seja louca. Eu não vou mentir, qualquer outra pessoa no meu lugar iria pensar que você enlouqueceu. Mas eu acredito em você. Acredita? Sim. Será que eu posso perguntar o porquê? Há alguns anos atrás, o meu pai encontrou um homem que também dizia ser do futuro. No início, o meu pai não acreditou nas palavras dele. Mas tudo mudou quando aquele homem em questão mostrou esse aparelho mágico para o meu pai, que segundo ele, também era do futuro. Quando meu pai chegou de viagem falando aquilo, eu confesso que fiquei um pouco intrigado. Cheguei até a pensar que ele estava ficando louco. Pra ser sincero, eu tinha minhas dúvidas sobre essa história que ele me contou, até agora. Essa coisa aqui é a mesma que o homem mostrou ao meu pai. Eu vi o desenho no diário dele. Caramba, isso quer dizer que eu não fui a primeira pessoa a vir pra cá. Por acaso você sabe como esse homem conseguiu voltar pro tempo dele? Sinto muito, mas não. Em que ano nós estamos? 1632. O quê? Eu viajei 400 anos pro passado? Bom, parece que sim. Olha, se você quiser, pode ficar aqui no castelo até descobrir o jeito de você voltar. É sério? Mas por que você tá sendo tão legal comigo?
Você nem me conhece. Você não tem cara de quem cortaria o pescoço de alguém durante a noite. E eu também gostaria de saber mais sobre você, sobre a sua época. O homem que meu pai encontrou sempre foi muito vago em relação a isso. Então, você aceita meu convite? Por mim tudo bem. Afinal de contas, eu não tenho nenhum outro lugar pra ir mesmo. Está bem. Vou mandar prepararem um quarto para você. Mas, e esse aqui? Esse quarto está na área dos empregados do castelo. Os quartos para os hóspedes ficam na outra ala. Me dê alguns minutos e eu já volto. Bom, pelo menos eu tive a sorte dele acreditar em mim. Agora eu me sinto muito mais tranquila por saber que eu não terei que esconder quem eu sou. Pelo menos não pro Eric. Quem será esse homem que veio do futuro? Será que ele também era do laboratório? Bom, seja como for, eu acho melhor eu ser cautelosa e manter a história de como eu vim parar aqui em segredo. O Eric já sabe, eu espero que ele guarde isso só pra ele. Pronto, voltei. O Eric estava aqui, não estava? Sim, ele disse que eu posso ficar aqui no castelo até conseguir voltar pra casa. Não entendi. Por que você não pode voltar pra casa? Bom, é que ela fica um pouco longe daqui. Ah, claro, eu entendo. Sabe, quando você chegou, estava usando umas roupas bem estranhas. De onde eu vim, cada pessoa se veste de um jeito diferente. Nossa, eu tenho até pena do alfaiate do seu vilarejo. Tem algumas roupas ali, se você quiser se trocar. Obrigada. Esse espartilho que você usa é muito estranho. Eu pedi para um alfaiate fazer assim. Eu acho que fica mais confortável, sabe? Você quem sabe. Mas como seu alfaiate não está aqui, então você terá que usar o espartilho comum. Nossa, fica difícil respirar com essa coisa. Com o tempo você se acostuma. Obrigada pelo vestido. Sabe, foi bem legal da parte do Eric me deixar ficar aqui no castelo. Sim, o Eric sempre foi uma boa pessoa. Eu só espero que a nova posição dele na corte não mude isso. O Eric faz parte da corte? Uau! Qual posição ele ocupa exatamente? Nossa, você realmente veio de longe. O Eric é o rei de Valen. Ele assumiu o trono depois que o pai dele morreu. Já fazem 4 meses. Caramba, um rei? Eu tenho que admitir, o Eric parece ser qualquer coisa menos um rei. Começando pela aparência dele. Sei lá, os reis geralmente não são baixinhos e pançudos. Já o Eric, olha só pra ele. Parece até um daqueles mocinhos de contos de fadas. Victoria? Oi. Seu quarto já está pronto. Bom, é isso. Se você precisar de alguma coisa, sabe onde me encontrar. Tá bom, Maia. Muito obrigada. É aqui. Nossa, é lindo. Era o quarto da minha mãe. Eu espero que seja confortável para você. Bom, já está tarde. Vou deixá-la descansar. Se precisar de alguma coisa, é só falar com um dos guardas que estão no corredor ou bater na porta do quarto ao lado. Boa noite, Vic. Vic? Se importa se eu lhe chamar assim? Não, claro que não. Eu acho que combina com você. Então, até amanhã, Vic. Até amanhã, Eric. Por mais real que isso possa ser, parte de mim ainda não consegue acreditar no que está acontecendo. Este lugar é magnífico. Eu já vi muitas ilustrações de castelos na TV e na internet, mas nunca imaginei que poderia estar num lugar como esse pessoalmente. Tudo aqui é tão diferente, tão luxuoso. Esse quarto é quase do tamanho do meu apartamento e essa cama, uau, é muito mais confortável do que a minha. E eu achando que a vida no futuro era cheia de privilégios. Acho que posso me acostumar a ficar aqui.
Eric? Bom dia, Vic. Dormiu bem? Sim, eu dormi. Ótimo. Então, o que você veio fazer aqui? Bom, eu queria saber se você já está pronta para me contar como são as coisas no seu tempo. Se quiser, eu também posso contar como são as coisas por aqui. Eu não quero parecer insistente, mas é que eu estou curioso. Eu quero saber tudo sobre você. Uau! Para um rei, até que ele consegue ser bem adorável. E então? Claro. Só me dê alguns minutinhos. Eu vou me arrumar e já volto para me encontrar com você. Tudo bem, eu estarei naquela sala no final do corredor. Eric? Sim? Você sabe me dizer onde eu tenho que ir para tomar banho? Tomar banho? Mas hoje é quinta-feira. E daí que hoje é quinta-feira? Quinta-feira não é o dia de tomar banho. O dia certo é aos sábados. Eric, não existe dia certo para tomar banho. Tomar banho só uma vez por semana é nojento. Mas se você tomar banho demais, a sua pele vai acabar. Oi? Eric, você precisa mesmo aprender sobre os costumes da minha época. E o mais rápido possível. Eu vou falar com a Maya. Ela deve me entender. Obrigada por me deixar usar sua banheira. Não tem de quê. Mas me diz, em qual quarto o Eric te colocou? Ele disse que era o quarto da mãe dele. O quê? Estranho. Você acabou de chegar aqui e ganhou um quarto na ala norte que pertencia à rainha ainda por cima. Bom, parece que sim, mas por que o espanto? Victoria, só os membros da família real ou pessoas muito importantes podem ficar na ala norte. Ou você é alguém muito importante, como uma princesa ou uma lady, ou o Eric está interessado em você. O quê? Não, claro que não. O Eric e eu nos conhecemos ontem. Como ele poderia estar interessado em mim? Eu mesma conheço várias pessoas que só se viram pela primeira vez no dia dos seus casamentos. Olha, eu não sei como são as coisas na sua aldeia, mas por aqui tudo acontece bem rápido. Então não estranhe se o Eric ou qualquer outra pessoa te propor em casamento após 5 minutos de conversa. Tá, eu vou ficar atenta com quem eu converso de agora em diante. De qualquer forma, obrigada por me avisar. Disponha. E antes que eu me esqueça, a ala norte tem uma área de banho especial que fica separada das outras. O Eric mandou construir. Ele nunca gostou muito da ideia dos criados ficarem dando banho nele. Bom, aquela área é só pra realeza. Mas como você está morando lá, eu tenho certeza que não se importarão se você a usar. Está certo, eu vou dar uma olhada depois. Até mais tarde. Você já vai? Sim, O Eric quer falar comigo. Ai, não me olha com essa cara. Olha só quem apareceu. Ai, não. Vai ser difícil não nos vermos, já que, até onde eu sei, você vai ficar morando aqui. Quem te contou? Eu sou o chefe da guarda do rei. Sei de tudo que acontece nesse lugar. Sendo assim, acho que devo me desculpar pelo meu comportamento na floresta. Como oferta de paz, me ofereço para mostrar o castelo a você. Não, obrigada. Não estou interessada. Se fosse o Eric, você iria querer. Escuta aqui, o que faz você pensar que tem o direito de... Ai! Quem você pensa que é para falar comigo nesse tom? Eu devia te dar uma surra. Me solta, você tá me machucando. Olha, eu não sei como você convenceu o Eric a te deixar ficar, mas já vou avisar. Se eu fosse você, ficaria longe da família real. Eles não vão durar muito tempo e você é bonitinha demais para definhar junto com eles. Olha só, eu vou gritar. É bom que essa nossa conversa não saia daqui. Caso contrário, irei garantir pessoalmente que você não abra mais a sua boca. Por mais que eu queira contar a alguém sobre o que o Braddock falou, no fundo, eu tenho medo de que a ameaça seja verdadeira. Para todos os efeitos, eu estou em território desconhecido. E não posso arriscar o meu pescoço no momento. Não depois do que o Braddock se mostrou capaz de fazer. Então, não é perigoso tomar banho todos os dias? Não, muito pelo contrário. É até bom para a saúde. O que você tá fazendo?
Eu estou vendo se a sua pele é realmente saudável. Ela é bem... macia. Majestade? Alguém deveria dizer pra esse cara que é falta de educação interromper a conversa dos outros. Vic, eu teria que me ausentar pelo resto do dia. Nos encontramos no jantar? Ah, tá. Tudo bem. Tomei a liberdade de lhe trazer um chá, meu amor. Ah, Helena. Eu não sei o que seria de mim sem você. Agora, se me der licença, irei descansar um pouco. Sim, claro. O que houve, mulher? O rei está morto! O quê? Come to me in the night hour. I will wait for you. And I can't sleep 'cause thoughts devour, thoughts of you consume. Ooh.